Eu declaro para a sua vida que hoje é um dia de milagre, é um dia que Deus escolheu para te abençoar. Eu declaro que Deus vai derramar da sua infinita bondade e misericórdia, vai realizar os desejos do seu coração. Deus tem um milagre especial para a sua vida. Você é um ser especial, você é alguém escolhido por Deus, você é especial para Deus. Deus deseja trazer os teus sonhos, Deus deseja realizar tudo aquilo que você deseja. Deus deseja trazer para a sua vida um tempo novo, um tempo de esperança, um tempo de mudança de paz. Chega de ficar nesse momento como você tem vivido. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus vai fazer grande milagre na sua vida, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Deus vai transformar a sua vida da água para o vinho. Deus quer fazer algo grande, Deus quer mudar a situação da sua casa, do seu casamento, Deus quer abençoar a sua família, seus filhos, Deus quer trazer milagres para a sua vida, Deus tem o melhor para você, aleluia. Em toda a Bíblia está repleta de bênçãos para a sua vida, e sempre eu venho trazer uma palavra no início de todos os vídeos, porque eu sei que Deus vai te abençoar. Você precisa começar a proferir em sua vida. O meu desejo é que você olhe para isso e você profira para a sua vida todos os dias os milagres de Deus sobre a sua vida, que um tempo novo, um tempo de milagre está vindo sobre a sua vida. Deus quer fazer algo grande em sua vida, mas eu preciso despertar você que não é apenas ouvindo que Deus vai fazer, porque a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Deus quer que você profira todos os dias em sua vida tempo de milagre, tempo de abundância para a sua vida. Deus tem chamado você para abençoar a toda a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus quer transformar os teus sonhos, os teus projetos em realidade. Deus quer que você esteja neste mundo, mas você seja abençoado aqui também. Deus quer que nessa terra você seja próspero, porque Deus chamou os seus filhos para serem prósperos, abundante. A Bíblia está repleta de relatos de homens no Antigo Testamento que Deus abençoava sobremaneira as suas vidas. Eles eram prósperos. Os homens mais prósperos dessa terra que existiram foi Deus que deu a sua herança. Então não acredite na mentira que o diabo tem proferido para a sua vida, que você é um derrotado, você é um qualquer, você nasceu para sofrer, para viver uma vida de derrota, uma vida presa às circunstâncias deste mundo. Deus quer que você olhe além da montanha, que você olhe além do mar vermelho, porque Deus tem um milagre para você à sua frente. Não olhe as circunstâncias desse momento, eu sei que elas cercam a sua vida. Talvez você olhe e só veja os problemas. Talvez você olhe e não veja a solução, porque você tem se acostumado a ver este mundo físico somente. Mas Deus vai dizer que o mundo espiritual, o mundo da terceira dimensão está sujeito ao mundo da quarta dimensão, que é o mundo espiritual, aonde Deus opera, porque Deus é espírito, a Bíblia vai dizer, e quando você vem para o adorá-lo ou servi-lo, você deve entrar no mundo espiritual, e você só pode entrar no mundo espiritual através da oração, a oração e da visão espiritual. Mas como que você pode adentrar a este mundo? Não é olhando com os teus olhos físicos aqui, é você contemplando além disso. Para você adorar a Deus, você não consegue com os teus olhos aberto vendo as coisas, mas é a partir do teu espírito, é no teu sentimento, dentro dos seus sentimentos e emoções, é dentro do seu intelecto, aonde a batalha é travado. A Bíblia diz que as nossas lutas não são contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os poderes e as potestades das regiões celestiais. Essas regiões celestiais são o mundo espiritual, aonde as batalhas são travadas. Deus quer despertar a sua vida para ter um tempo novo, um tempo de vitória. Deus transformou a minha vida, Deus mudou a minha modo de pensar, o meu modo de viver, o meu modo de enxergar as coisas, e Deus tem mostrado que as lutas que eu travo, que nós travamos, não é neste mundo, não é aqui nessa terra, mas é na região celestial. E eu quero dizer para você que você deve começar a vencer, a sair deste mundo. Nós estamos tão acostumados
a viver aqui olhando neste mundo de 3 dimensões, aonde enxergamos somente as pessoas, enxergamos as circunstâncias que não nos rodeiam, quando a Bíblia vai dizer para nós não olhar apenas as circunstâncias, para nós olharmos para nosso alvo, para Cristo. Cristo não está neste mundo físico agora, Cristo está no nosso mundo espiritual. Você só pode tocá-lo se você for se elevar em pensamento até o mundo espiritual. Deus quer dar vitória para a sua vida. Deus quer trazer algo novo para a sua vida, para a sua casa. Deus quer agir nessas regiões. Você vai fazer declarações, porque essas declarações vão começar a mudar a tua alma, o teu sentimento, levar você a sair de uma maneira negativa, de uma maneira pessimista, porque nós somos tendenciosos. Todos os estudos que cientistas têm feito por esse mundo comprovam que o ser humano é um ser negativo por si só, pela sua natureza ele é tendencioso a ser negativo, pois desde a criação já somos incentivados inconscientemente por nossos pais, tios, avós e assim por diante a sermos tão negativos a certas coisas, porque nós olhamos apenas as circunstâncias físicas, nós olhamos apenas aquilo que nos rodeiam, quando a Bíblia vai falar que não deveríamos ser assim. Deus não nos criou para ser assim, Deus nos criou para nós sermos seres humanos, mas nós somos também seres espirituais. Nós não somos apenas seres humanos que vivemos aqui, porque nós podemos e somos levados ao mundo espiritual por meio da oração. Mas não esta oração costumeira, não esta oração rotineira, às vezes, que só lamentamos e choramos e falamos para Deus dos nossos problemas. A Bíblia fala que a oração não é tanto aquilo que você pede, mas a oração é agradecimento. A Bíblia vai deixar-nos exemplos disso, quando Jesus, lá em meio à multidão, chegou para partir aqueles pães, aqueles peixes, lá meio àquela multidão gigantesca. Ele não fez uma oração pedindo a Deus, suplicando para que Ele multiplicasse aquele pão. Não, Ele deixou-nos os exemplos. Ele estava como homem naquela terra. Ele estava deixando o exemplo como homem, como nós deveríamos agir. Ele não estava como Deus, como Espírito. Se Ele tivesse como Espírito, ninguém poderia vê-lo naquele momento, mas Ele veio deixar-nos exemplo e Ele simplesmente deu graças. Dar graças é você agradecer por aquilo que você não tem, como se você já o tivesse. É você elevar o seu pensamento, é você levar a sua mente aos céus e agradecer pelo milagre antes que ele esteja na sua vida. E ele vai vir, talvez não seja como Jesus imediatamente aconteça, porque existem milagres que não acontecem imediatamente. Alguns requerem um pouco mais de tempo, algum tem um tempo específico, mas todo o milagre começa em você elevar o seu pensamento a Deus, você elevar a sua vida, você elevar adiante de Deus e você ser grato já mesmo antes de você ter em sua mão. Comece agradecendo se você deseja receber, ao invés de ficar suplicando a Deus. Quando você continua a suplicar, você está dizendo que você não tem ainda, a sua fé está dizendo para você, você não tem ainda, então suplique porque você não tem. Mas quando você começa a agradecer, você rompe o mundo espiritual, porque você está dizendo, eu já estou agradecendo pelos olhos da fé, eu já estou vendo pelos olhos da fé, ainda que não esteja na minha mão, mas isso toca o coração de Deus, isso move as mãos de Deus ao seu favor, e acredite, o teu milagre já está sendo gerado no mundo espiritual. Se você pode vê-lo pelos olhos da fé, Deus trará a sua vida, mas se você não consegue ver pelos olhos da fé, possivelmente não chegará a você, porque só pode ser concebido aquilo que você consegue ver. Jamais um engenheiro, um arquiteto, um construtor, se ele não conseguir ver a sua obra terminada, ele nada pode fazer. A Bíblia vai deixar isso bem exemplificado em todo momento. Se você não souber exatamente aquilo que você quer, você não tem como chegar ao teu objetivo.
Deus deixou o nosso intelecto, a nossa mente para planejar, não foi à toa que Ele deixou. Nós primeiro precisamos partir do nosso plano físico, nosso mental aqui primeiro. Coloque em sua imaginação, desenhe o seu projeto primeiro. Um engenheiro, um arquiteto, antes de construir, ele vai fazer uma planta bem detalhada de todas as coisas que precisam, de todo o material, vai ter o levantamento exatamente daquilo que precisa. Se for um carro que ele for construir, o modelo exatamente, o desenho, a cor, o motor, como será, cada detalhe ele tem que ter em sua mente, tudo pronto. Ele vai ter um projeto na sua mente e ele vai adquirir recurso para fazer minha vida. Nenhuma coisa aconteceu, nenhuma novidade. Eu achei que Deus sabia o que era melhor para mim, mas a partir daquele dia eu entendi que eu precisava planejar as minhas coisas, eu precisava planejar o meu futuro, eu precisava planejar cada detalhe. E não seja humilde em querer dizer, eu vou fazer coisas pequenas, eu vou desejar uma casinha pequena, eu vou desejar tudo pequeno, uma coisa humilde, porque eu sou humilde. Deus é um Deus abundante, Deus é um Deus rico que quer trazer para você coisas grandes. Planeje, almeje coisas grandes, porque se você não planejar coisas grandes, você nunca poderá ter coisas grandes. Deus quer dar para você. Não ache que Deus é um Deus pequeno, um Deus que não tem recurso, porque todo o recurso está na sua mão, a força do seu poder. Comece a dizer e proferir coisas boas em todo o tempo, desde a hora que você acordar. Comece a mudar o seu dia. Se você levantar e bater o seu pé na parede já de manhã, ao invés de você proferir palavras negativas, palavras ruins, que vão levar todo o seu dia a ser um dia de caos, um dia difícil, um dia angustioso, comece a dizer coisas boas, a proferir coisas boas em sua vida. Deus vai fazer um dia seu ser transformado. Experimente fazer essas coisas em suas vidas. Deus tem o melhor para você. Deus quer que você tenha um dia abundante, um dia próspero, um dia alegre, feliz, que seus dias não sejam dias tristes, dias sem esperança, sem paz, porque se você parar de sonhar, você para de ter esperança. Se você olhar apenas para as condições à sua volta, você não vai querer sonhar mais, mas seja como a criança, como a Bíblia diz, nós devemos ser como crianças na pureza do seu coração. Eles sonham alto, eles desejam coisa alta, eles não olham para as circunstâncias que os rodeiam. A Bíblia vai dizer que eles vão ser aqueles que agradam o coração de Deus. Mas por que assim? Porque eles não se prendem a esse mundo físico. Você pode ver que até pode você de repente dar uma surra no seu filho por algo que ele fez que não deveria, mas algum momento depois ele vai estar abraçando você, vai estar agradando você novamente, porque ele não guarda mágoa no seu coração, ele não guarda rancor, porque o que faz você sofrer são as mágoas, o rancor. É você olhar para as circunstâncias que você não tem. Você vê uma criança que, por mais que ela não tenha recurso, não tenha dinheiro, mas ela está brincando às vezes com uma lata na mão, fingindo que é um carrinho. Ela está com um papel na mão, fingindo que é um barco, porque a sua imaginação vai além. Ela não se prende a esse mundo terreno. Ela simplesmente vai além, ela rompe as barreiras. Esse é o exemplo da criança para a sua vida. Comece a fazer você também para a sua vida. Comece dessa maneira a dizer em todo momento, olhar, a planejar coisas grandes. Nós deixamos essa parte da criança da nossa vida, achamos que isso é uma coisa de infância, de criança. Quando eu era pequeno, eu era muito sonhador dessa maneira. Mas chegou anos da minha vida que minha mãe falava para mim eu parar de ser sonhador. E aquilo foi tirando de mim a vontade de sonhar, de querer criar coisas novas em minha vida. Eu achava que isso era uma coisa de criança. Nos dizem isso, saia desse mundo de criança infantil, cresça. Você já é uma pessoa adulta, viva no mundo como um adulto. E esse é um grande erro que vivemos, porque olhamos somente e queremos nos apalpar as coisas físicas, quando a Bíblia vai dizer que as coisas espirituais são maiores que as coisas
as coisas físicas em nosso mundo. Comece a fazer diferença na vida dos teus filhos. Comece a incentivar eles a sonhar desde criança, a ter seus projetos, a ter seus sonhos realizados. Incentive eles, abençoe, profira palavras de bênção sobre a vida dele. Não deixe que você, às vezes, uma pequena palavra, que você diga a eles que ele é um burro, de repente. Muitas vezes eu ouvi isso, que ele é uma pessoa sem futuro, que ele não sabe fazer nada, que ele não presta para nada. Mude essas palavras. As palavras têm um poder gigante. A Bíblia diz que você deve declarar para a sua vida tudo que é bom, perfeito, agradável, tudo que há de boa fama, se há algum louvor. Isso deve ocupar o vosso pensamento, porque do seu coração deve sair produzir coisas para a vida. Então comece a dizer para os teus filhos, abençoar a vida dele. Há um poder gigante. Foi feito um experimento em uma escola, onde foi pego alunos, e eles queriam fazer testes com esses alunos, e foi pegado uma certa turma de uma graduação, de um curso muito bom que existia lá, e foi levado. E um professor pegou e selecionou alguns alunos normais ali que existia na turma e levou até aquela universidade lá para fazer aqueles experimentos. Ele chegou e disse: esses aqui são os melhores alunos que existem. Apesar de eles não serem pessoas normais, foi falado para aquele professor que eles eram alunos excepcionais, os melhores qualidades. E esse professor da universidade começou a todo dia a incentivar, a dizer palavras boas para eles, incentivando, dizendo que eles eram inteligentes, que eles podiam mais, que eles eram especiais, e todo dia eram proferidas palavras de bênção sobre a vida daqueles alunos. Ao final do curso que foi chegado durante um ano daquele experimento, chegou-se para fazer uma prova final e, por incrível que pareça, a nota daqueles alunos eram excelentes, eram notas, as melhores notas que existiam. Então foi revelado àquele professor que aqueles alunos não eram alunos especiais, que eram apenas alunos medianos da escola. Mas o poder da palavra sobre eles transformou a vida deles, mudou a vida deles e levou eles a ser considerados os melhores alunos. Então incentive o teu filho, incentive-o, abençoe todo dia. Quando você pensar em dizer algo negativo, diga algo positivo. Não digo para você não cobrar coisa deles, mas o abençoe, o incentive sempre. Diga o quanto você o ama, diga o quanto ele é especial, diga o quanto ele é abençoado, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é saudável. Se você ver o teu corpo, o teu filho, de repente, ainda que ele esteja doente, comece a proferir que ele é saudável, em nome de Jesus, que ele já está curado, que ele é saudável, o corpo dele é perfeito. Comece a vê-lo, ele, na situação perfeita que você deseja. Comece a enxergar pelos olhos espirituais, os olhos da quarta dimensão espiritual, os olhos da fé. Comece a ver eles da maneira que você gostaria, e Deus vai começar a mover na vida deles. Você vai criar uma fé na vida deles, você vai fazer com que ele crie, sim, dentro dele raízes de fé, de esperança da palavra de Deus sobre a vida dele, e eles vão ser pessoas fenomenais, pessoas incríveis. Faça isso enquanto ele estiver dormindo, enquanto ele estiver acordado, ao dormir. Faça isso sobre a vida dele. Abençoe a vida dos teus filhos. Abençoe a vida de todos que estão à tua volta. Seja grato por cada momento, cada coisa que acontecer em tua vida. Agradeça por até aquilo que não deu certo. Talvez aquilo que não deu certo na tua vida era para te destruir, era para te machucar de alguma maneira, não era o melhor para você. Mas agradeça, lembre-se que às vezes teve coisas que não deram certo, mas foi um livramento na sua vida. Então, ao invés de você querer reclamar, agradeça a Deus em todo momento, porque Deus está aguardando a sua vida sempre, se você estiver na direção dele. Se você proferir coisas boas, se você não der lugar ruim ao inimigo, porque toda vez que você profere coisas ruins, coisas amargas, coisas difíceis, você está dando lugar ao inimigo na sua vida, dentro da sua mente, porque ele não trabalha na maneira no mundo físico, ele trabalha no mundo espiritual em sua vida.
Comece a prestar atenção aonde tem pessoas conversando sempre. Existem pessoas que vão estar falando dos seus problemas, se lamentando o tempo todo. E em todo tempo ela vai ter motivo para falar para você o quanto a vida dela é difícil, o quanto é pior a vida dela. Essas pessoas estão cegas por aquilo que o inimigo tem colocado na vida delas, e quanto mais você dá esse lugar, você não bloqueia essas palavras na sua vida, elas direcionam você, elas levam você às circunstâncias ruins, vão te direcionar à sua vida, porque você está fazendo um eterno plantio na sua vida, pelas palavras que você profere. A Bíblia vem dizer, nos alertar que devemos tomar cuidados com o nosso plantio, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos. Cuide dele, porque ali está a saída da alma. A Bíblia diz, cuide do seu coração. O seu coração é o seu interior, é os seus sentimentos, as suas emoções. Mas se os seus pensamentos estiverem contaminados por coisas ruins, a tua colheita vai ser de coisas ruins. Aprenda a desejar coisas boas para o teu próximo, a desejar coisas boas. Não critique as pessoas, não critique ninguém. Se for necessário, um conselho, mas não critique, abençoe. Apesar de ela fazer algo que não lhe agrada, comece a abençoar essa vida. Comece a transformar aquilo que era para ser maldição em bênção. Se alguém lhe fez mal, abençoe essa vida. Ao invés de você querer prejudicar ela, tentar fazer da mesma maneira que ela lhe fez, você vai colher o fruto da amargura que você está plantando. Não pense que ela vai colher esse fruto, porque o plantio, quem vai colher é você. O plantio de cada um, quem vai colher é você. Ela vai colher o plantio do que ela fez, mas você vai colher o seu plantio também, porque você pode selecionar as suas sementes que você lança, mas você não pode selecionar a sua colheita. A colheita é obrigatória. Talvez você não perceba de imediato que é a sua colheita e você vai encontrar mais motivos para se lamentar e chorar e reclamar, mas a colheita é necessária. A minha primeira experiência que mudou a minha vida em relação a tudo isso, que eu até não entendia em relação à semeadura ainda, foi quando aconteceu um fato em meu serviço e até uma pessoa acabou tentando me prejudicar grandemente dentro do meu serviço. Tentaram levantaram calúnias contra mim de algo que eu não tinha feito e fizeram muito mal, levaram na alta direção dentro da empresa. Naquele dia eu fiquei muito triste por saber toda aquela história e resolvi falar assim: Deus, eu quero que o Senhor entre com justiça, que o Senhor faça eles pagar, cada um com o que eles fizeram para mim, que o Senhor pague para mim. Mas naquele dia eu tive um choque quando Deus falou comigo: não ore dessa maneira, eu não ouço essa oração, eu não vou fazer mal contra eles só porque você está pedindo. Eu não entendi o porquê que Deus não ia fazer, até aquele momento eu não entendi ainda muito bem o porquê. Mas Deus falou para mim assim: comece a abençoar a vida dessa pessoa, comece a abençoar todos os dias. Quando você encontrar poeiras no caminho, no teu corredor, abençoe. Vou dizer para você que eu fui orar aquele dia, foi uma oração difícil, porque eu não estava acostumado a abençoar pessoas que estavam me prejudicando, tentando que eu fosse mandado até embora do meu serviço. Mas assim eu fiz e fui durante alguns dias fazendo isso, e aquela amargura foi saindo do meu coração e foi criando um amor dentro do meu coração por aquelas vidas, e eu comecei a abençoá-las em todo o tempo. E eu encontrava no corredor elas e eu abençoava. E elas chegaram a um ponto que elas não podiam olhar no meu rosto mais, porque elas sabiam o que elas tinham feito contra mim, mas eu tinha meu coração limpo. Realmente eu queria que Deus abençoasse a vida dela e prosperasse. O que aconteceu no final de tudo? Eu fui redimido de todas as acusações que tiveram contra mim, foi totalmente anulado, aconteceu. E infelizmente aquelas pessoas foram despejadas dos serviços, foram dispensadas. Pessoas de um alto grau, de uma alta hierarquia dentro da empresa, praticamente eram gerências de dentro da empresa. Não digo para você que eu fiquei alegre naquele momento de ver elas ser despedidas, porque eu não fiquei alegre, mas eu entendi que Deus vai agir. Quando você começar a abençoar, Deus vai agir na sua vida. Deus não precisaria fazer com que elas saíssem da empresa, mas elas pagaram o seu próprio mal com o mal que elas fizeram para mim. Se eu tivesse agido da mesma maneira que elas fizeram comigo, eu teria sido prejudicado, eu pagaria o meu preço também. Quem
Quem sabe eu não teria continuado na empresa porque eu proferi coisas ruins, eu desejei coisas ruins para a vida delas, prejudicar. Então eu aprendi naquele dia, foi minha primeira experiência com Deus, que mudou a minha vida, meu modo de ver, a lei da semeadura. Eu entendi o que era a lei da semeadura. E a lei da semeadura consiste em você semear cada semente pensando se são sementes boas. Selecione as suas sementes todo dia, selecione aquilo que você vai falar, aquilo que você vai desejar para os outros. Não deixe que essa semente crie amargura no seu coração. A Bíblia vai dizer que não deixe que a ira, que a amargura crie raízes dentro de você. Você pode até irar-se, mas você não deve pecar. E o pecar é você permanecer com essa ira dentro de você, é você permanecer com essa amargura dentro da sua vida. Deus quer fazer coisa grande na sua vida. Comece a abençoar quem está à tua volta. Falar é fácil, mas fazer é muito difícil, eu sei disso. Mas eu aprendi e tenho aprendido que abençoar é muito melhor. Quando você entender este princípio, se alguém tentou te passar a perna, te prejudicar de alguma maneira, abençoe ele, porque a bênção está voltando para você mesmo. Quando você entender esse princípio, você vai começar a abençoar tudo, porque você sabe que a bênção está vindo para você. Você não está fazendo para o próximo. Se de repente qualquer um que te fez mal, mas Deus vai abençoar a sua vida. Receba seu milagre, declare coisas boas para a sua vida, para o seu dia, em todo o tempo. Deus vai operar grandes coisas na sua vida. Abençoe a sua família, abençoe seu emprego, abençoe seu chefe. Cuide das conversas interiores que você trama dentro de você. Essas conversas suas são às vezes muito destrutivas, ou por dizer, a maioria das vezes são muito destrutivas. Nós somos tendenciosos, se nós não cuidarmos dos nossos diálogos interiores, a sermos criaturas que são negativas. Então cuide das suas palavras e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aleluia.